Boa tarde a todos. É um prazer muito grande falar com vocês mais uma vez. Hoje eu vou abordar um assunto bastante interessante aqui, que é as categorias de base, né? Os trabalhos dos iniciantes, é onde é o mais importante, né? Numa formação de um atleta profissional, e é onde nós temos bastante preocupação, porque a gente não vê tanto interesse nem preocupação na formação, no ensinamento, ensinar, né? E que hoje a maioria dos treinadores, daqueles que trabalham nas categorias de base, nos clubes profissionais, eles já tem uma preocupação de sair do juvenil, ele como treinador, ir para o júnior, do júnior ir para o profissional. É uma coisa correta, que eu acho que ele tem que evoluir realmente. Mas não pode esquecer da essência do trabalho das categorias de base, que é o ensinamento, que é o principal, é você ensinar os fundamentos do futebol, principalmente na iniciação, e vai até os 17 anos. Porque quando se chega no profissional, ele não pode passar passar por aquele vexame, né? O jogador, eu acho que até um vexame, o jogador profissional que chega ganhando um clube profissional, um clube grande, ganhando 20 mil, 25, 30, 50, 100 mil reais, e o camarada, se é zagueiro, tem dificuldade para cabecear uma bola, se ele é lateral, não sabe chegar na linha de fundo e cruzar uma bola, a bola chegar com qualidade, aí o jogador chega no primeiro pau e joga no segundo, ele chega no segundo e joga no primeiro, né? Às vezes passa até da linha, das duas linhas, vai lá pela linha do escanteio, enfim. Tudo isso é um atacante que não tem dificuldade para dominar uma bola, para finalizar com o pé direito, com o pé esquerdo, para cabecear uma bola para o gol, não sabe que tem que abrir os olhos, testar. Enfim, tudo aquilo que se aprende na base, na formação, nas categorias de base. Mas sabe por quê? Porque não é ensinado. Ninguém quer ensinar. Ninguém quer ter essa preocupação, esse interesse de ensinar a formação. A gente tem visto constantemente. Eu vou falar aqui dos grandes clubes, se gasta um absurdo nas categorias de base, com alojamento, com alimentação, com transportes, enfim, com salários para jogadores jovens. Eles têm tudo, campos de futebol, 4, 5 campos, tem time que tem 10 campos de futebol, 10 campos de futebol, 5 campos de futebol para se treinar. Aí você vai na formação, você vai ver os jogadores mal trabalhados, não sem qualidade nenhuma. Às vezes surgem os fenômenos, as feras, mas isso é um ou outro. É muito pouco do que se investe, é investido no futebol nessas categorias. Então, a gente chega a ver jogador de seleção brasileira, nas categorias de base da seleção brasileira. O jogador brasileiro, ele vai acabar de se formar, sabe onde? Na Europa. Lá ele acaba de se formar. E sai daqui só as feras, hein? Só sai daqui as feras que ainda vão acabar de se formar na Europa. Não que a forma de trabalhar nossa que não é a ideal. Que os clubes, aí vem coordenador de categorias de base dos clubes. O camarada não sabe, nunca passou por isso, não teve noção disso. Aí contrata qualquer treinador, qualquer preparador físico, é porque é amigo de fulano, porque é padrinhado de ciclano, né? Não sabe se tem conhecimento, sabe ensinar realmente, se vai ter, esse jogador vai ter o aprendizado necessário que realmente ele precisa ter para ser um atleta profissional. Não estou falando aqui das escolinhas, essas escolinhas que tem por aí social, não. Esse é o trabalho de base dos clubes profissionais. Se você pegar a quantidade de jogador que tem nos grandes clubes, que na formação, e você pega quantos que sobe, mas é muito difícil, que difícil, não é nada difícil, é mal trabalhado. Aí você vai pegar jogador que já está com vício, que está no seu, gasta um absurdo com os jogadores que estão, porque lá na base, o que ficou fazendo esse tempo todo com a categoria de base que não revelou esse jogador? O que ficou faltando? O que ficou faltando? Porque esse jogador... é parte técnica, trabalha ele tecnicamente, trabalha... é psicológico, o emocional, trabalha emocional, descobre o que é o assunto, mas isso precisa entender, precisa saber. Se não tiver esse conhecimento, passa batido. O jogador deixa de ser trabalhado. É como na escola fundamental. Se você pega um aluno que é bem trabalhado, ele automaticamente vai para as melhores faculdades, ele vai para as melhores universidades do mundo, do Brasil, e assim ele vai ser um dos melhores profissionais. Agora, se pega aquele que foi meia boca, ele vai ser um profissional meia boca também, assim como é jogador de futebol. Agora, inadmissível, clube grande que se investe, e não investe pouco, investe muito nas categorias de base, e não ter o aproveitamento total do jogador. Às vezes o jogador ele vem até o sub-20 do clube e ele vai ter que jogar 3 anos a mais para frente num outro clube para ele aparecer, ele surgir de volta. Já apareceu, já teve muitos casos assim.
Ele não conseguiu sair. E olha, você pega esses clubes grandes, eles começam no mirim, no pré-mirim, mirim, infantil, juvenil e juniores, eles disputam o campeonato estadual, eles disputam o campeonato brasileiro, eles vão para a Europa fazer jogos amistosos, torneios, eles disputam todos os campeonatos e no final da história você não tem um jogador preparado, cara. Como é que pode um negócio desse? Mas é por quê? Porque não ensinam, porque hoje você pega jogador profissional, isso eu estou falando de Série A, Série B, do brasileiro, tem dificuldade de cabecear a bola, zagueiro não sabe antecipar uma jogada, não sabe o tempo da bola, zagueiro não tem um tempo de bola, cara que ganha 50, 60 mil reais por mês, ele não tem tempo de bola, a bola vem, ele sobe, passa por cima da cabeça, vai cabecear a bola, sai pro lado esquerdo, não tem o tempo da bola, não foi preparado. Não sabe dominar uma bola, dá um passe de 5 metros, não consegue dar um passe de 3, 5 metros. Dificuldade para dominar uma bola. Um lateral levando a linha de fundo, o jogador chega no primeiro e joga no segundo. O cara vai no segundo e joga no primeiro pau. Aí ele vai todo mundo para dentro da área, ele consegue jogar a bola para fora joga para fora. Um cara que ganha 100 mil reais. Não pode, inadmissível essas coisas no futebol. Acho que tem que ter mais exigência, mais cobranças, principalmente nas categorias de base. O jogador, quando chega no programa, ele tem que estar pronto. Ele tem que estar pronto. O jogador que jogou no Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, tem que estar pronto. Ele tem que chegar no profissional, ele tem que saber tudo, tem que chegar prontíssimo. Porra, come bem, dorme bem, campo bom para treinar, bola boa, tudo. Psicólogo, nutricionista, escambau de bico. Salário bom para os professores, para os treinadores. E não revela jogador, muito pouco. Vai nas coxas. Surge muito jogador nas coxas, mal trabalhado. Eu não vou citar nome de jogador aqui, até porque é falta até de ética aí, falar nome de jogador, tocar o nome de alguns jogadores, até famosos. Né? Porque eu cansei de já ver treinadores, os grandes treinadores aí, os famosos aí, falar sobre esse assunto, cobrar, exigir. Eu vou falar um aqui, o Filipão teve uma época aí, ele chegou e falou assim, poxa, fulano tem que voltar lá para a base, para aprender. Como que pode um jogador de um clube grande, como o Filipão treinou os clubes grandes aí, né? Mandar o cara voltar para a base? Luxemburgo falou isso quantas vezes? Pergunta para o Luxemburgo aí, pede a informação para o Luxemburgo, se ele tem dificuldade quando ele vai trabalhar no profissional, se os jogadores são bem trabalhados, esses que vêm, que ele pega às vezes, lógico que tem as exceções, que tem os jogadores, mas pelo número de praticantes que nós temos, o futebol brasileiro não é melhor, não é um SUS de jogador, porque nós trabalhamos bem. O futebol brasileiro é bem trabalhado, categoria de base, essas coisas, eu estou ensinando, não. É porque nós temos o maior número de praticantes de futebol do mundo. O país que mais se pratica futebol no mundo é o Brasil, indiscutivelmente. Automaticamente vão surgir muitos jogadores nisso aí, né? Mas não é porque nós trabalhamos bem. Vou falar aqui uma coisinha aqui que deixamos de fazer os trabalhos de fundamento e nós aplicamos mais nos jogos reduzidos. Os jogos reduzidos, na verdade, para quem vou dar uma informação aqui, acho que muita gente sabe disso, aqui no Brasil, nos anos 70, 60, 80, os anos 80, era comum aqui no Brasil ter campinho nas ruas. Eu joguei muito isso aí, fiz muitos joguinhos, e quando era garoto, a gente jogava muito no fundo de quintal, às vezes terreno baldio, botava 2 traves ali, colocava ali, era 4 contra 4, 5 contra 5, 3 contra 3, enfim, era inúmeros jogos. Quando os europeus vieram no Brasil, vieram descobrir por que os brasileiros tinham tanta facilidade, porque surgia muito jogador aqui no Brasil, o que eles tinham de tanta facilidade, porque nós sempre tocou muita bola no futebol brasileiro, principalmente a seleção brasileira, tinha facilidade em tocar bola. Eu lembro até do Guardiola, agora há pouco tempo atrás, ele era o treinador do Barcelona, e ele relatou que o pai dele falava que a seleção brasileira, ele era torcedor, era fã do futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro tocava muita bola e por que agora o Brasil não toca tanta bola mais? É porque, na verdade, mudou-se muita coisa no futebol brasileiro. Uma foi essa, né? Aí, o que aconteceu? Os europeus vieram aqui, filmaram esses joguinhos, né? Todo lugar que eles iam, eles encontravam uma travinha, os caras jogando na rua, jogando no campinho, e foram filmando aquilo lá e chegaram à conclusão que aquilo ali era o que dava. Aí eles pegaram, adaptaram isso lá na Europa, criaram-se, inovaram com algumas situações, algumas coisas, e nós fomos lá e copiamos isso aí, achando que isso era uma coisa, e nós já fazíamos isso aqui, era uma coisa natural que acontecia aqui no Brasil, né? E esquecemos de ensinar os fundamentos. Nós temos o exemplo do Tele Santana, o que ele fez com o Cafu.
né? Todos nós sabemos que o Cafu era um jogador limitado, tanto é que ele fez 14 peneiras que o Cafu fez, né? Até ele passar e foi. E ele só se tornou um grande jogador a partir do momento que ele chegou na mão do Tele Santana. E o Tele teve que perder muito tempo com o Cafu. Só que o Cafu conseguiu ser, né, um grande jogador depois que passou na mão do Tele Santana. Aprendeu, aprimorou. Eu não acompanhei de perto, mas eu vi e assistia muitas vezes pela televisão, enfim, a história do Cafu com o Tele Santana. E quem acompanhou sabe disso. O que foi feito com o Cafu. Como que o Tele trabalhou, Cafu, insistência que o Tele, não só com o Cafu, com muitos outros atletas na época do São Paulo. Por isso eu sou um fã incondicional do Tele Santana, porque ele tinha essa preocupação de ensinar, o jogador chegar na linha de fundo, lateral, cruzar, o zagueiro cabecear, definir, fazer finalização, enfim, tudo aquilo que faz parte do fundamento. Agora, se esse trabalho fosse realizado com o Cafu lá atrás, lá na base, com certeza, quando ele chegasse no dos profissionais, ele chegaria pronto. Porque ele é profissional, quando chega, é profissional. Ele já é um atleta profissional, ele não é mais um iniciante. Então você não tem que estar essa preocupação de como você vai chegar pegar uma criança que chega na faculdade e ensinar ela a escrever, pô. É inadmissível uma pessoa chegar numa faculdade, chegar lá, você vai ter que ensinar ela a escrever, a caligrafia. Isso aí você ensina lá na formação, na base, né, na formação da criança. É a mesma coisa do futebol. Então a base é fundamental, só que não se tem essa preocupação hoje na base. A preocupação é sim ganhar campeonato. Eu vou subir do juvenil para o júnior, do júnior eu quero dar todo de olho no profissional, quero ser treinador profissional. Mas não esquece que o trabalho principal que é ensinar, que tem que ensinar lá atrás, ensinar, pegar, cruzar, né? Vai na linha de fundo, cruza, levanta a cabeça, o primeiro pau, joga no primeiro pau, errou, faz de novo, repete 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes for necessária. Vai chutar, vai fazer trabalho de finalização, pé direito, pé esquerdo, vai acabar aprimorando, vai acabar melhorando, mas se isso faz na base, quando chega no profissional, você vai dar apenas manutenção, você só vai dar manutenção nisso daí. Cabecear, tem que cabecear de olhos abertos, sobe, né? Faz o movimento do martelo para o cara cabecear a bola, para ter mais força na bola, pegar na testa para a bola com velocidade, enfim, direção da bola. Zagueiro, antecipação, tempo da bola, a bola viajou muito, a bola viaja às vezes 30, 40 metros e o cara não tem noção do que a bola vai cair, erra o tempo da bola, é incrível isso, é jogador de primeira divisão, que o cara que ganha 50 mil reais, zagueiro ganha 50 mil reais, não sabe antecipar uma jogada, zagueiro que não sabe que a grande área a proteção do atacante, o atacante na grande área está protegido, você vê jogadas infantis, mas porque não foi trabalhado na base. Não teve esse ensinamento que a grande área é para proteção do atacante, o atacante está ali dentro, está protegido, o zagueiro dentro da área tem que ser manso. É isso que é preciso. O lateral direito tem que chegar na linha de fundo, tem que cruzar a bola, o lateral esquerdo tem que cruzar e cruzar bem, ele é um passe que você dá. Né? Às vezes chega na linha de fundo, criam-se uma jogada, vem uma expectativa, vem todo mundo para dentro da área para jogar a bola lá no terceiro, lá na cabeça do guarda lá, do segurança que está lá fora. É incrível isso. Mas isso aqui é falta de trabalho, é falta de fundamento, é falta de treinamento, né? Só joga reduzido é bom, mas só ele não vai dar isso aí para o atleta. É espaço reduzido, é 4 contra 4 ali, você faz a dinâmica, né, do treinamento, ali você faz a dinâmica, mas você não trabalha todos os fundamentos, né? E isso aí você aplica em determinado momento, você pode aplicar isso, faz parte do aprendizado também, mas o principal, principalmente nas categorias de base, chama-se fundamentos e tem que ensinar. E para ensinar tem que saber, tem que ter conhecimento, tem que ter participado. Não adianta só ir lá no livro, fundamento, pé chutar, que tem que pé depois de ficar assim. Você tem que ter aprendido, tem que ter vivido, tem que ter essa experiência para você aplicar, para você ensinar, para você falar. Aí vai ser coordenador da categoria de base. Pega qualquer um para ser o coordenador da categoria de base no clube grande. Ele não tem conhecimento, não sabe se o treinador está fazendo o trabalho bem feito, se ele tem condições de estar ensinando de verdade. Não tem nada a ver com a parte tática, viu, gente? Isso aqui é outra coisa. A tática lá do jogo lá em si é outra coisa. Estão falando em fundamentos, em formação. Que às vezes tem treinador que ele manja bastante de parte tática, né? Definição da equipe, formação da equipe, colocar nas linhas certas os jogadores, enquadrar os 3 setores do campo, os 3 setores ali. Ele sabe fazer muito bem, às vezes sabe fazer boas substituições. Isso é bem, faz parte também, né? Mas o fundamento, principalmente nas categorias, não se pode esquecer, que é o principal, que se ele for bem trabalhado nas categorias de base e tiver uma boa formação, automaticamente ele vai chegar aos profissionais bem trabalhados. Acho que por hoje é só, acho que falei bastante,
né? E só deixar um grande abraço a vocês, né? E que na próxima oportunidade possamos aí estar relatando mais algum assunto interessante para todos nós. Muito obrigado.